Então, é tolice viver sofrendo angústias terríveis e passando a vida inteira em busca de solucionar os próprios interesses. Ir na igreja, ser um cristão, buscando o tempo todo a solução dos meus interesses. Eu vou na igreja porque eu recebo oração, porque eu preciso de solução em problemas aqui, problema de saúde, problema de dinheiro, problema na família. Eu vou na igreja porque eu tenho medo do inferno, então eu preciso de estar na igreja para me livrar do inferno. É a tendência natural dos seres humanos que buscam uma igreja. Soluções próprias. Mas você começa a ser um verdadeiro cristão quando seus olhos se abrem para as necessidades alheias, para ser um ministro, para servir a sua geração, olhar para os lados. Dá uma olhada para o lado aí, meu irmão. Para de olhar para o umbigo, olha para o lado. Pensa que a solução dos seus problemas está em Deus e que você está aqui para ajudar a solucionar problemas de outros, a servir aos outros com amor, a servir a nação, a servir a igreja, servir o bairro, servir a escola, servir no trabalho, servir a família. Deus te capacitou para ir muito além do que você pensa e pode. Porém, hoje as pessoas estão excessivamente ocupadas consigo mesmas, isoladas no seu mundinho. E, aliás, a Bíblia diz no livro de Provérbios que aquele que se isola no seu mundinho está buscando seus próprios interesses mesmo. As pessoas perderam o costume de conversar entre si. Elas conversam pelo WhatsApp, que não precisa criar um diálogo, pode escrever. As pessoas sozinhas não se expressam mais o suficiente. São inexpressivas, são pessoas que estão apáticas, se tornando passivas, cedendo ao clamor desse mundo que está isolando as pessoas. Mas, irmãos, a igreja é um lugar de comunhão, não é lugar de isolamento das pessoas. Aqui é o lugar que você pode e deve se abrir o seu coração, seus acertos, seus erros, suas vitórias, seus defeitos. É aqui que Deus pode tratar, os irmãos podem ajudar e você pode ajudar outros. A Bíblia aqui menciona Davi. Analisa um pouquinho quem era Davi. Foi o maior compositor dos salmos. Davi foi perfeito? Não. Como nós também não somos. Mas ele expressava. Ele pequenininho lá, ele cuidava das ovelhinhas do seu pai. E ele sozinho no campo, perto de lobos, ursos, leões. Ele cantava, tocava a sua harpinha, se expressava. Ele não ficava calado, quieto, sofrendo. Ele fazia vida, ele não sofria a vida. Era o menorzinho da sua família, o deixado de lado, o relegado. E ele estava ali servindo a família dele, cuidando das ovelhas. Depois os seus irmãos foram para a guerra, lá contra os filisteus. O pai dele mandou ele levar comida, queijos, leite, pão, para os seus irmãos na batalha, servindo a Deus. Ele não ficou omisso, ele não era passivo. Quando ele soube lá na guerra que ele viu aquele gigantão afrontando os exércitos do Deus vivo de Israel, ele não ficou quieto, ele falou: quem é esse aí? Mas ele era o Davizinho, ele era ousado, ele se expressava. Puseram a armadura de Saul, do rei Saul em Davi. Ele sacudiu assim e falou: como que eu posso? Eu sem isso aqui já matei um urso e um leão. Como é que eu vou lutar com isso aqui? Davi não era convencional, irmãos. Ele não era homem de tradições humanas. Ele era expressivo, ele era espontâneo, ele era livre para dizer: eu te amo, ó Senhor, rocha minha.
e compor um salmo, e está escrito e a gente lê até hoje. Ele era livre para nas dificuldades dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele era livre para na hora da dificuldade dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ele expressava, e na hora do pecado, que ele foi revelado, o pecado de adultério com Betseba, ele também não calou, não se omitiu, ele passou a vergonha de ser revelado pelo profeta, mas ele disse: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se secaram. E ele disse: Pai, crie em mim um coração puro, eu não sou puro, crie em mim um coração puro, e renova em mim um espírito novo. E ele se abriu na hora do pecado e compôs salmos sobre o seu pecado. Quem aqui tem coragem de um pecado grave, seja lá que você teve no passado, de um adultério, de uma fornicação, de uma mentira, de um roubo, e de repente você faz um cântico, e faz uma oração, e publica, põe na parede: eu era podre, eu era sujo, eu mentia, mas aleluias, o Senhor me olhou com misericórdia e me constrangeu, e eu me dobrei diante dele, e agora o reconheço como Senhor e Salvador, e o amo. As pessoas da nossa geração se escondem atrás dos seus problemas, das suas queixas, vivem correndo atrás. Davi tinha problema? Tinha muitos, mas ele se expressava. Ele não tinha como se esconder quando ele chegava em Jerusalém, trazendo 100 prepúcios de filisteus na sela do seu cavalo, uma cena pitoresca. E as mulheres gritavam: Davi matou seus 10 milhares, Saul só matou milhares. Ele não tinha como se omitir, ele era expressivo. Na hora que ele estava sendo apedrejado por Simei, ele falou: deixa que ele me apedreje, porque eu mereço. Pode mandar pedra aí, Senhor rei Davi, o senhor vai deixar esse cão morto te amaldiçoar? Dê uma ordem, nós vamos matá-lo agora. Não, não faças tal. Ele fala do que eu sei que ele está falando. Eu mereço ser apedrejado. Irmãos, hoje nós, povo passivo, povo cheio de reservas, cheio de privacidade, nós somos cheios de direitos humanos e muito pouca responsabilidade. É muito mais cômodo se render diante dos nossos erros do que defendê-los e omiti-los. É muito mais fácil se livrar do peso. Davi era um cara livre, porque quando vinha o peso, a revelação, ele se dobrava. Por isso que ele dançava diante da arca, com éfode sacerdotal, que ele nem era sacerdote. E a sua mulher Mical olhou da janela e com desdém disse: você se despiu diante das mulheres de Israel, diante das virgens de Israel. Que papel vergonhoso é esse que você fez? Coitadinha, Mical fez o que muitos de nós fazem e por isso ficam estéreis, como Mical ficou estéril. Param de dar fruto porque censuram aqueles que são livres na presença de Deus. Davi sabia o que fazia, celebrava. Sabe, Davi cometeu até erros graves. Ele servia tanto a geração dele, que sabe o que aconteceu, por incrível que pareça? Não é recomendável o que ele fez, mas ele era tão disposto a servir que ele descuidou da sua família. Não faça isso, meu irmão. Sirva a sua família, sirva a sua geração também. Sirva bem. Davi errou com Absalão, com Amnon, com Tamar, seus filhos, errou. Houve morte, houve assassinato, houve perseguição, houve rebelião. Mas Davi reconheceu o erro, tamanho que ele cometeu. E foi tamanho o erro de Davi, que no final da vida dele, ele não tinha ninguém para aquecê-lo. Apesar de ser um rei e um homem segundo o coração de Deus, que fez a vontade de Deus e serviu a sua geração,
ele era aquecido por Abisag, uma virgem, que dormia com ele para aquecer o corpo dele, velhinho. E ele morreu assim. Diz o texto aqui em Atos, que ele com tudo isso, expirou, descansou e foi recolhido com os seus pais. Mas Jesus, que é descendente de Davi, esse não, esse está vivo. Esse está vivo. Está vivo. E clamou lá da cruz, a meu favor, a seu favor. Ele disse, está consumado, como nós cantamos hoje. Tudo consumado está, para que nós pudéssemos nos levantar, enfrentar os problemas e não fugir deles. Não omitir, não ficar apático por causa de problemas, antes, pelo contrário, buscar a Deus. Irmãos, olha, qualquer probleminha que a gente tem, a primeira coisa que a gente faz é não ir mais na célula, não ir mais na igreja, porque está com problema. Irmão, isso é um erro grave, é o contrário. Se você está com problema, vá para a igreja, vá para a oração, vá para a célula. Lá que você pode resolver, mas o orgulho não deixa. Então se omite, se fecha em si mesmo. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Segue em frente. A mulher de Ló virou uma estátua de sal porque olhou para trás. Deus não nos chamou para olhar para trás. Jesus lá na cruz não virou para trás assim da cruz. Ele não olhou para trás. Davi também não olhou para trás. Ele foi em frente com seus erros, suas falhas, servindo a sua geração. E nós facilmente temos motivo para não estarmos juntos na igreja ou em qualquer circunstância. Hoje os outros motivos são muito fortes. As pessoas servem demais a si mesmas. Irmãos, por favor, presta atenção. Eu e você vamos fazer a contabilidade. Nós estamos voltados excessivamente para nós. Quando eu vou na igreja, eu não estou pensando em mim, estou pensando nos outros que estão lá. No Deus vivo que está lá, que eu vou ter comunhão. No testemunho da fé, de estar na igreja, de estar na célula, de estar oferecendo um sacrifício ao Senhor. Nós procuramos sempre a lei do mais fácil, do mais rápido. E muitas vezes ficamos em casa apáticos. E às vezes por muitas vezes. E como será o seu epitáfio no fim? Como vai estar escrito lá? Aquele que fugiu de enfrentar os seus problemas. Sabe, é uma tolice fugir de enfrentar os problemas, porque Deus nos dá vitória sobre todos. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não está escrito na Bíblia que o choro pode durar um ano. Se o choro começar a durar muito, os problemas que te afastam de Deus durar muito, a coisa está ficando muito séria. Pode durar um dia, mas a alegria vem pela manhã. Se você estiver perto de Deus, você terá soluções de Deus. Se você estiver longe de Deus, sabe qual é o fim dos que buscam seus próprios interesses? Vou dizer, você anota no seu caderninho, por favor, preste atenção. O final daqueles que buscam excessivamente seus próprios interesses a despeito de ministrar sua geração é cair em depressão. O mundo está caminhando para o mal dos tempos, a depressão. Depressão nada mais é do que não querer mais viver.
Bom, se eu só penso em mim, na minha casa, eu vivo excessivamente pensando em mim, no meu ego, para que viver? Agora, se eu tenho uma missão, se eu estou aqui para servir a minha geração, então vale a pena viver com dores, com lutas, com enfermidades, de qualquer jeito, na riqueza, na pobreza, de qualquer jeito. Olha aqui o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 6. Olha aqui. Ele vem falando aos Coríntios e depois no versículo 6, capítulo 6, 8, ele diz assim, capítulo 6, versículo 8b, como enganadores e sendo verdadeiros, servir a nossa geração, como enganadores e sendo mentirosos. Você está ligado? Está aí? 2 Coríntios 6. Como enganadores e sendo verdadeiros. Versículo 9. Como desconhecidos e entretanto bem conhecidos. Sabe quem conhece bem a gente? Sabe quem te conhece bem? Quem? Quem? Deus, mas tem mais alguém que te conhece bem também. E não, Espírito Santo, mas tem mais alguém que te conhece bem. Diabo. Ele te conhece bem. Principalmente quando você está apático, está assim passivo, então você dá oportunidade a ele te conhecer melhor. Ele não perde a oportunidade. Você é bem conhecido. Não se iluda, meu irmão. Não se esconda na sua casa, você é bem conhecido. Se você ficar na sua casa, tem alguém que te conhece que vai lá na tua casa através da televisão, através do silêncio, da depressão, da tristeza da tua casa, ou então dos prazeres e do lazer da tua casa. Tem alguém que te conhece bem e vai lá. Ele vai falar, que bom que você está aqui, você não precisa de ir na igreja. Você pode ser crente aqui, você liga o rádio, você liga a televisão. Que bom que você está aqui. Ele te conhece bem e aproveita as oportunidades. Olha o que diz aqui. Como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos. Como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos. Olha como castigados, porém não mortos. Está falando de nós, daqueles que servem a Deus, servem sua geração. 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Dá uma risada aí, irmão. Porque tá na Bíblia, entristecidos, mas sempre alegres. Coitado do diabo. O diabo faz tudo para a gente ficar triste. E de repente a gente está alegre na presença de Deus. Ele fala, não tem jeito esses crentinhos aí. Eu faço tudo e eles estão alegres. Como fazer com eles? Eles vão cantando para as células. Eles vão lá na arena dos leões, cantando e orando. Como que fazer com eles? Irmãos, olha, pobres, mas enriquecendo a muitos. Irmãos, que maravilha, poder ser pobre e enriquecer a muitos. Você tem experimentado isso na sua vida? Eu posso dizer que eu tenho. Que bom poder enriquecer a muitos. Que bom. Se o ser pobre faz com que muitos sejam enriquecidos através da sua vida, querido, que bom ser pobre. Você pode servir ainda melhor. Agora, os ricos, se as suas riquezas não o impedirem, podem servir tanto quanto. Amém? Pobre, humilde de espírito. Desses é o reino de Deus, sendo pobres, mas enriquecendo a muitos. Como é que é possível isso? Como é que é possível? Irmãos, como é gostoso poder ser pobre e enriquecer pessoas.
às vezes enriquecer pessoas muito ricas. Como que você faz isso? Você tem a maior riqueza do que o dinheiro. Se isso for grande na sua vida, for real, você vai enriquecer a muitos, porque muitos estão se esvaindo nas suas riquezas. Mas a verdadeira riqueza vem do Senhor, vem do Senhor, aleluia. E olha o que diz aqui, ó. 1 Coríntios. É 1 Coríntios aqui. Capítulo 5. 15. Olha o que diz. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. De novo aqui, ó, 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos. Não vivam mais para si mesmos. Nós vivemos num mundo de egolatria. As pessoas se supervalorizam, quando deveriam ser humildes, e se acham. Isso é egolatria. Jesus diz, quem não negar-se a si mesmo, não pode vir após mim. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me, não é? Mas, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha aqui, ó, Gálatas 2:19, escuta isso. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Paulo está dizendo aos Gálatas, morri para a lei. Mediante a própria lei, morri para a lei. Jesus cumpriu a lei e morreu. Nele, nós temos o cumprimento da lei, porque ele cumpriu a lei. Eu creio, a lei é boa, a lei me guia a Jesus, a lei revela que eu sou impotente por mim mesmo de obedecê-la. Então ela é um aio que me guia a Jesus. Jesus veio, morreu na cruz, cumpriu toda a lei e abriu um novo e vivo caminho. Então em Jesus eu posso, pela própria lei, morrer para a lei. Aleluias. Se você não conhece a lei de Deus, o Velho Testamento, por exemplo, você não valoriza Jesus. Você dá um valor raso para Jesus. Ele é só a solução dos seus problemas. Mas o Velho Testamento revela a tua impotência, a nossa impotência diante dos nossos problemas. Então vem o Salvador. Abre seus braços na cruz e nos salva. E abre um novo e vivo caminho. E cumpre a lei. É legal, é legítimo agora. E olha o que diz aqui. A fim de viver para Deus. E estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E a si mesmo se entregou por mim. Aleluias. Esse viver que eu vivo agora na carne, vivo para o Senhor, vivo para o Senhor. E Jesus também, antes dele partir, o leão da tribo de Judá, ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Ele disse em Mateus 28 também, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a palavra de Deus. Ide, fazei discípulos. Isso quer dizer, sirva a sua geração. Meu irmão, minha irmã, você quando está isolado lá no seu mundo, na sua casa, você está se negando a fazer discípulos. Você tem que se expor, se expressar, se manifestar, para fazer discípulos, por onde estiver. Não ficar no seu mundinho de dores, de fuga, de justificativas próprias. Sair para fora, fazer discípulos. Ah, pastor, mas você quer que a gente pegue uma pessoa e faça dela um discípulo? Jesus disse,
vá andando, ide. Ao andar, pregue, a tempo e fora de tempo. Faça discípulos, dê exemplo, comunique vida, comunique ação. Não seja passivo, não seja ocioso, não viva no ócio, não viva na passividade, na apatia. Esse é o caminho da depressão, é o caminho de negar a vida, dá a volta por cima. Ah, está triste, vamos levantar, vamos para a célula, vamos para a igreja. Tem irmãos que têm o dom de sacudir o pó e falar, não, vamos embora, vamos para frente. Irmãos, eu nem era cristão, comecei a perder a visão com 12, 13 anos. Os meus pais, com amor, queriam me preservar, deixar em casa, fica aí, assiste televisão. Eu falei, não conhecia Jesus nem nada. Saía pelo portão à noite, sumia para o mundo, tentar enfrentar a vida. Não fiquei passivo, porque se eu tivesse ficado passivo lá, hoje eu seria um cego dentro de um quarto escuro assim. Coitada de mim, estou tão triste, está tão escuro. É isso, ficaria assim mesmo. E é assim que as pessoas estão ficando nesse mundo. Viva a vida, meu irmão. Olhe para frente. Eu falo para minha mãe sempre, mãe, você vai ver mais 10, 20 anos para frente. Se depender da sua linhagem, meu avô, pai da minha mãe, viveu 97 anos sem doença, gente. E a minha mãe se cuidou melhor que meu avô. Meu avô foi até picado por cobra venenosa. E viveu sem doença. E às vezes a gente tem um problema aqui, um problema ali, a vida começa a sucumbir, só sofrimento, só dor, só reclamação. Viva a vida, sirva a geração, até o fim, e termina como Paulo terminou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da vida, que o meu Pai, justo juiz, preparou. Oh meu Deus! Não vamos parar com a missão antes de chegar no fim. Vamos até o fim, irmãos. É uma questão de escolha. Você escolhe, você quer uma vida passiva, apática, no seu mundinho, ou você quer uma vida de desafios, de cumprir a sua missão aqui na terra? Sabe, porque se você cair em passividade, em depressão, se isolar, o que o pai vai olhar e vai falar? Não, esse meu filho não quer mais nada, então eu vou levar ele embora. Vai morrer cedo, meu filho. Vai ter problema lá e tal, vai morrer. Irmãos, enfrenta o problema. Enfrenta o problema. Eu, sem enxergar, completei 2 faculdades. Sem enxergar, gente. E era nota 8, 9, 10. Sem enxergar. E daí? Glória a Deus. Não era nem cristão. Quando eu me converti, eu falei, puxa, quanto tempo que eu perdi, meu Deus. Quanto tempo que eu perdi. Hoje eu faço muitas coisas que cego não faz. Mas por quê? Porque eu preciso. Eu preciso andar, eu preciso me movimentar, eu preciso ter uma vida ativa. Não posso ser passivo, apático. Muito menos ainda na fé. Ah, a circunstância está difícil, o mundo jaz no maligno, está tudo acabado, estamos na desgraça. Não, mas Jesus venceu. Tem uma nova história, uma outra história para a igreja, para mim, para a minha família, para o povo que eu ministro. Precisamos ser encorajados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nunca te desanima, sempre te encoraja. E se você quer ser um cristão cheio do Espírito Santo, você vai ser um cristão encorajado, entusiasmado, animado, disposto, mesmo na dor, mesmo na luta, e até na folga, você vai estar firme no Senhor. Por favor, meus irmãos, igreja, vamos despertar.
Jesus está nos despertando. Ele está revelado no livro de Apocalipse como o cavaleiro do cavalo branco. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Uma espada na sua boca, fogo nos olhos. Leão da tribo de Judá, o rei dos reis. Nunca perdeu uma batalha. E ele não vai deixar você perder. Você vai perder se você ficar passivo, apático, servindo a si mesmo. E olha, as internet da vida, as pessoas ficam o tempo todo lá, ao redor de si mesmas. E esquecem dos outros, não tem mais tempo para os outros. Estão ali comprando coisas, estão ali comprando pacotes, e buscando, irmãos, sabe, quando você tem um problema e não encara o seu problema de frente, você começa a justificar os seus problemas e achar escape, situações que são analgésicos, melhoral, Neosaldina para seu problema, não é? Paliativo, analgésico. Nós precisamos, como Davi, enfrentar o problema lá no íntimo para ter vitória. A maior parte da passividade, do isolamento das pessoas, aqui da igreja, é porque não tem coragem de encarar seus problemas. E olha, irmãos, a igreja é uma comunidade terapêutica. Por favor, confia. Abra seu coração. Às vezes a gente descobre o problema de algum irmão muito depois que todo mundo está sabendo. Porque o irmão não tem coragem de chegar no pastor que o ama, que cuida dele, ou no líder de célula e falar: irmão, eu estou com um problema aqui, me ajuda. Eu não estou vencendo sozinho. Eu estou passando isso, eu estou tendo tentação, eu tive problema no trabalho, eu estou com problema do passado que está me amarrando, eu não consigo resolver, e faz um teatro lascado, e uma vida apática e fria. Vai saber por quê? A gente está lutando pela pessoa, e a pessoa está lá com aquela cara de paisagem. Mas o problema está lá no coração, não enfrenta. A gente está aqui pronto para ajudar sempre. Termina culto, a gente está aqui para orar pelas pessoas, abençoar. Isso é sincero, isso é verdadeiro. Aí as pessoas falam: eu não vou me abrir com ninguém, porque esses pastores, esses líderes, vão contar minha vida para os outros. E que contasse. Eles não contam, mas e que contasse? Porque você mesmo conta para todo mundo. E o pastor e o líder de célula é o último que vai saber. Tem gente que fala assim: ninguém pode saber, mas todo mundo já está sabendo, eu estou cansado de ouvir isso. Quando a pessoa vem falar: olha, ninguém está sabendo isso, eu não queria que ninguém soubesse. De repente você vai ver um outro, está todo mundo sabendo. E muitas vezes você passa por aquele que contou. Mas muito antes está todo mundo sabendo da história. Meus irmãos, confia. Tem solução para Deus no corpo de Cristo, na igreja. Aqui é o lugar da cruz, é o lugar do espremer das uvas. No lugar do espremer do figo, para fazer pasta de figo que cura. No lugar do azeite da unção, que traz unção, que cura, que liberta. Aleluia. Esse é o lugar. Aqui está a mesa do Senhor, irmãos. Lugar de cura. O vinho, a uva que foi espremida no lagar, amassada, esmagada. Nós juntos, uma família grande, vamos vencer. A família de Cristo, a família da fé, em nome de Jesus. Eu chamo aqui o Ministério de Louvor. Fica como você está sentado, assim, os olhos fechados. Nós vamos ainda terminar. Você quer uma renovação de Deus na sua vida? Você quer sair do seu mundinho de isolamento? Que a vitória está em ser transparente, em ser verdadeiro. Davi venceu assim. Confessei-te o meu pecado. Confessei, eu ri, eu me alegrei, eu chorei, eu prostrei, eu me expressei, eu dancei, aleluia. A apatia não faz nada, né? Vamos bater palma? Não. Vamos cantar? Não, estou triste. Vamos orar? Não vou, não tem condição.
Vamos buscar Deus. Não, eu tô frio. Irmão, por favor, reage. Porque o fim disso é morte espiritual, apatia, apostasia. A passividade é o prato cheio para o inimigo roubar tudo que você tem em Deus. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Quem quer ser renovado pelo Espírito de Deus hoje? Quem não quer ficar igual ao que sempre tem sido? 1 ano, 2 anos, 10 anos de crente, mesma coisa. Os mesmos problemas, tudo igual. Então é melhor, às vezes as pessoas pensam, é melhor nem ir mais na igreja, porque nada muda. Essa igreja não presta. Eu estou aqui faz 10 anos e não muda nada. A igreja não vai te mudar. Você toma atitude. Deus não força ninguém. Nós tomamos atitude. Vamos nos abrir. Vamos abraçar de verdade os irmãos. Vamos sair do nosso comodismo, do nosso mundinho pessoal. Vamos servir a nossa geração de acordo com os desígnios de Deus. Nós vamos cantar uma canção e você, durante essa canção, se quiser ficar de pé, você pode ficar, nós vamos orar. E hoje você vai vir tomar ceia com outro espírito. Você não vai vir engruvinhado, encolhido, arrupiado. Você vai vir aberto, livre, disposto a servir a sua geração. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Muda, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor. Renova-me. Quer a renovação do Espírito de Deus na sua vida? Coloque-se de pé como um testemunho de atitude, como um testemunho de reação, que te tira da passividade, da apatia, do comodismo, do conformismo. Ative sua fé dizendo a Deus: eis-me aqui. Tenha em mim teu coração, porque tudo que há em mim necessita, porque tudo que há dentro de mim, aleluia, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quero ouvir você agora. Porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro. Erga sua mão também, se você quiser. Seja veemente, seja intenso. Muda, erga suas duas mãos, todo o seu ser diante de Deus, aberto. Dentro do meu coração, meu coração necessita mais de ti. Mais de ti, Jesus. Necessita mais de ti. Oh,
necessita mais de ti. Mais de Jesus, mais de Jesus. Os irmãos ficaram de pé? Você expressou, você levantou sua mão, você abriu. Eis-me aqui, Senhor, inteiro. Sabe, irmãos, a cruz representa alguém totalmente aberto ao Espírito de Deus. Jesus foi na cruz para que nós pudéssemos nos abrir completamente à obra de Deus, sem reservas, sem timidez, sem passividade, totalmente do Senhor Jesus. Abra seu braço bem grande, não importa quem esteja do seu lado, abra o braço para Jesus, abra os braços para a obra de Deus, abra a sua mente, abra o seu coração para servir a sua geração. Aleluia! Se renda ao Senhor completamente, em nome de Jesus. Amém. Que oportunidade. Deus está vendo, está acatando a nossa atitude. Antes da ceia agora, vamos cantar um cântico preparando o nosso coração para a ceia. Que diz: Deus me conheceu e Deus te conheceu. E criou um destino de antemão, para que fôssemos conforme a imagem de seu Filho, Jesus. Presta atenção no que você vai cantar. Corpo de Cristo, uma grande família, uns aos outros. Olha para quem está do lado e fala: uns aos outros, uns aos outros. Uns aos outros. Aleluia. Deus me conheceu, Deus te conheceu e criou um destino de antemão. Para quê? Para que fôssemos conforme a imagem de seu Filho. Expresso. Imagem de seu Filho Jesus. Declare isso em nome de Jesus. Deus me conheceu. Você também. Deus te conheceu e criou um destino de antemão, para que fôssemos conforme a imagem de seu Filho, a imagem de seu Filho Jesus. Vamos declarar como Ele: mansos como Ele, humildes como Ele, servindo como Ele, amando como Ele, proclamando como Ele, perdoando como Ele, santos como Ele, andando como Ele andou. O quê? Uma família, a igreja de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Para quê? Aleluia! Para a glória de Deus Pai. Somos família, somos família, oh, somos família, oh, para
de Deus, o nosso Pai. Mansos como Ele, mansos como Ele, amando como Ele, servindo como Ele, amando como Ele amou, proclamando como Ele, perdoando como Ele, santos, santos como Ele, andando como Ele andou. Declare isso, pega na mão do seu irmão, uma família, pega na mão de quem está do seu lado, declare, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, semelhantes a Jesus. Dê sua mão, aleluia, para a glória de Deus Pai. Somos família, somos família, somos família, para a glória de Deus, o nosso Pai. Olhe para quem está do seu lado aí, gostoso. Sirva a sua geração de acordo com os desígnios de Deus. Mude o seu paradigma. Olhe para eles, diga assim: somos família, somos família, para a glória de Deus, o nosso Pai. Aplauda a família da fé. Jesus Cristo é o irmão mais velho. Parabéns para Jesus, nosso irmão mais velho de uma família de muitos filhos. Amamos Jesus. E nesse espírito, vamos tomar a ceia agora. Se você quiser sentar um pouquinho, vou passar para o pastor Paulo. Ele vai ministrar a ceia. Nesse espírito, família da fé, uns aos outros, amém? Boa noite, meus irmãos. Saudamos a amada igreja, no precioso, no poderoso nome daquele que vive, reina e voltará. Quantos creem que Jesus está voltando? Diga amém. Aleluia. E esta será uma ceia a menos, até que o nosso Rei volte para estar conosco. Amém? Aleluia. Eu queria dividir com vocês, antes de usar o texto que normalmente nós usamos, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, eu queria dividir com vocês Êxodo, capítulo 12. É o texto da instituição da Páscoa. Então nós temos em breve a celebração da Páscoa. Graças a Deus, esse ano temos a ressurreição do nosso coral, não é? Vamos ter uma cantata de Páscoa. Estamos felizes por isso. O nosso Jesus precisa ser celebrado. O salmista diz que tudo quanto tem fôlego,
louve ao Senhor. O fôlego de vida está aí em você, então louve ao Senhor, porque Ele e somente Ele é digno. Amém? Aleluia. Nós precisamos ser motivados pela glória de Deus. Aquilo que nos motiva estarmos aqui deve ser a glória do Senhor. Aquele que veio, deu a vida por nós, morreu, ressuscitou e recebeu toda a honra, toda a glória, todo o domínio, toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é digno. Amém? Então, eu queria ler alguns versículos aqui no capítulo 12 de Êxodo. E depois passamos logo para 1 Coríntios e para a celebração da ceia. Versículo 14 diz assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O Senhor está se referindo à Páscoa, a Páscoa do Senhor. Amém? Convém lembrar que foi num dia em que Jesus celebrava a Páscoa com seus discípulos que ele instituiu esta festa da qual vamos participar nesta noite, cuja mesa está servida com pão e com vinho. Nós temos a ceia estabelecida por estatuto perpétuo, um memorial contínuo. A ceia é a profecia, a Páscoa é a profecia da ceia. Amém? Aqui se cumpre toda a figura da Páscoa. O autor de Hebreus diz que muito que vemos no Antigo Testamento são sombras daquele que viria, o Messias. Pois aqui, na ceia, nós temos o pão e o vinho, o corpo e o sangue do Senhor Jesus, o Messias de Israel, o Senhor da igreja, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então aqui se cumpre o Antigo e o Novo Testamento. Aqui se encontra a profecia e o cumprimento dela. Amém? Aleluia. Então vamos ler esse texto. Versículo 23 em diante do capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.
Por isto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de tomarmos a ceia nesta noite, eu queria lembrá-los que é numa atmosfera de adoração, de louvor e de alegria espiritual. Porque nós estamos celebrando aqui, irmãos, salvação, perdão de pecados. E nunca será demais lembrar que na Páscoa judaica, o que estava na bacia do povo de Israel, funcionando ali como um prelúdio da nova aliança, era o sangue do Cordeiro Pascal. A Bíblia estabelece que não há salvação sem sangue, não há perdão de pecados sem sangue. Hoje estamos aqui para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos aqui por um Senhor que deu a vida por nós. Ele ofereceu o seu sangue. Eu estou enfatizando isso nesta noite, irmãos. A Páscoa foi o prelúdio do sacerdócio levítico. E a única coisa que havia na bacia daqueles sacerdotes que ministravam no tabernáculo e no templo era sangue. Eu queria, antes de participar com vocês do pão e do vinho, perguntar, já que somos sacerdotes, reis e sacerdotes, amém? A Bíblia diz que somos, então somos, para a glória daquele que diz que somos. E eu lhe pergunto, o que há na sua bacia? Sabe, a bacia era aquilo que os sacerdotes usavam para ministrar no templo. Há muitos que olham para a sua bacia hoje. Diferentes religiões têm diferentes coisas na bacia. Boas obras, obras de caridade. Pensamento positivo. Autoestima. Técnicas psicoterapêuticas. Mas, pastor, essas coisas são ruins? De maneira nenhuma. Mas o que há dentro da tua bacia? Sangue. O sangue da nova aliança. A Bíblia toda estabelece um caminho de sangue, de Gênesis a Apocalipse. Sem o sangue de Jesus, não haveria nenhuma esperança para nós. Nós não poderíamos estar aqui
para celebrar o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação, a restauração de nossa paz com Deus e a certeza da vida eterna. Nós não poderíamos ousar fazer isso se Jesus não tivesse Ele mesmo oferecido a sua vida por nós. Amém? Então eu quero que você se lembre disso. Ao olharmos para a nossa bacia de sacerdotes, o que nós vemos dentro dela? Que Deus nos conceda a graça que nela esteja o sangue da nova aliança. E que nós não nos envergonhemos de andar pelo caminho do sangue, pelo caminho da nova aliança. Não deixe que os homens, que o diabo, que a ciência, que a cultura deste mundo coloque outra coisa em tua bacia, que não seja tão somente o sangue da nova aliança. Amém? Vocês entenderam? Entenderam bem isso? Há um só caminho, é aquele que Deus estabeleceu de Gênesis a Apocalipse. E nós devemos andar no caminho da obediência. Eu quero chamar 4 pessoas aqui para ajudarem a servir a ceia nesta noite. E são 4 pessoas que têm servido a Deus na nossa geração e têm servido aqui nessa igreja, especialmente por meio da intercessão. Queria chamar a irmã Maria Tereza, a irmã Marinha, para nos ajudar a servir, tá? O irmão Mário Bandini e a irmã Célia estão aí? Cadê o irmão Mário? Por favor, vem aqui, irmão Mário e irmã Célia. Irmãos, eu queria honrar essas vidas porque a casa desses irmãos e irmãs funciona como casa de oração. Amém? Vocês não imaginem como nós precisamos deles. E eu sei até que a irmã Maria Tereza e a irmã Marinha não têm estado muito boas. Que a graça, o poder de Deus venha sobre estas vidas com grande poder, que são colunas na casa do Senhor. Quando você for na casa do irmão Mário e da irmã Célia, lá é uma casa de oração. Amém? O irmão está servindo a Deus na sua geração. E nós somos felizes de tê-los aqui conosco, ministrando na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Enquanto oramos, queridos, queremos examinar o nosso coração nesta hora. E também a nossa bacia. Querido Pai, estamos aqui para celebrar a solução Tua para todos os nossos problemas. Aqui, Senhor, onde celebramos a morte de Teu Filho Jesus, o Cordeiro Pascal. Ó Deus, que a vida de Jesus que foi oferecida por nós, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, que este sangue esteja sobre nós como um sinal. Senhor, vivemos num mundo que odeia este sinal. Um mundo que está gracejando com a morte de Jesus. Mas neste mesmo instante nós te adoramos,
como único caminho, como a única fonte de perdão, de paz, de justificação, de santificação. E é nesta certeza que nós partimos o pão, consagramos este pão e este suco da uva, Senhor, que representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Em obediência à tua palavra que diz: fazei isto em memória de mim. Aqui estamos, ó Pai. Perdoa os pecados do teu povo e usa-nos como instrumentos para espalhar esta mensagem do pão e do vinho, o Evangelho glorioso do Senhor Jesus Cristo, algo que custou caro demais para ti. E nós queremos ceiar com toda reverência, com temor, tremor, com espírito cheio de gratidão, Senhor. Receba ação de graças, ó Pai, e que a nossa comunhão seja santa, como o pão da Páscoa, em nome de teu Filho amado. Enquanto ceiamos, ó Pai, quebra todo o poder do maligno. Quebra, Senhor, o poder das enfermidades. Quebra, Senhor, o poder do engano. Faz-nos livres no poder do sangue de teu Filho Jesus, no poder da cruz de teu Filho Jesus e no poder do teu Espírito Santo, hoje e sempre, em nome daquele que vive e reina, no nome daquele Jesus que está voltando. Amém e amém. Enquanto adoramos ao Senhor, viremos e nos serviremos. E vamos fazer o que Paulo disse, não é? Vamos esperar uns pelos outros. Quando todos assim estiverem servidos, nós ceiaremos juntos, em sinal de nossa unidade. Aqueles que ainda não foram batizados, aguardem até descerem as águas do batismo, cumprindo assim a ordenança de Deus para o batismo, e depois terão acesso à ordenança de Deus para a ceia do Senhor. Amém? Então, com alegria, viremos nos servir. Amém?